Fala pessoal. Bom, respondendo a mais perguntas, eu vou tentando dividir os assuntos para ficar vídeos mais curtos, né? E focar mais no interesse de quem pergunta. Lembrando, como sempre, que eu não sou dono da verdade, mestre de ninguém, guru de coisa nenhuma. Então, cada um vê com que se identifica e se fizer sentido, absorve. Se não fizer, ignora. Que não estou aqui para ficar tentando vender verdade para ninguém. Então, eu expliquei no vídeo anterior sobre a questão de conduta sexual, pensando aí na parte espiritual. E é só meu ponto de vista também. Então, dando continuidade a outra pergunta que foi feita nesse sentido, em relação à mentoria ou espíritos mentores, essa coisa toda, e prática de sexo. Primeira coisa, vamos tirar o misticismo disso. O celibato que existe hoje em dia, na maior parte das tradições e algumas religiões, está completamente equivocado no sentido do que fazer com isso. Por isso que a gente vê tantas questões aí de pedofilia e outras questões envolvendo sacerdotes e outras pessoas aí, independente de religião ou não. Porque quando se ostraciza, isso eu aprendi com um lama tibetano, inclusive, né? Muito tempo atrás, já falecido, mas um querido amigo. E ele falava muito isso na época, a gente trocava muita figurinha sobre conduta sexual e sobre energia sexual, de práticas mais profundas, sublimação, de manipulação de energia, enfim. Então ele estava me explicando a tradição dele, eu explicava as coisas que eu sabia, a gente foi trocando ideia durante alguns anos. E ele falava uma coisa muito legal, ele me ensinou isso no começo, ele ficou muito tempo lá no Tibete, né? Quando ele veio para cá, ele veio trazendo muito conhecimento também de como as pessoas se comportam em relação a isso. E ele falava uma coisa bem legal, porque na época eu tinha aprendido de algumas tradições de sublimação de energia, de circulação, nessa parte sexual e tudo. E ele falava, toma muito cuidado com isso. Que sublimar a energia é muito diferente de você reter ela, de você prender essa energia no corpo e não usar ela de forma alguma. Porque tem algumas pessoas que entram em processo de celibato, mas tem muito desejo sexual ainda. Não entrou em celibato pensando em sublimação de energia, em usar isso para outras coisas, seja para uma cura, seja para um trabalho de sacerdócio, de lidar com espiritualidade, né, de trabalhar com espíritos, enfim. Tem que ter um propósito dessa energia estar parada no seu corpo. Ela tem que circular de outra forma. Quando as pessoas prendem isso, elas se tornam loucas, que foi o que ele me explicou na época, né? Toma cuidado, porque na época que eu conheci ele, eu estava num período entre a minha ex-namorada e a minha esposa, que já estou há 15 anos. Então, isso já faz bastante tempo atrás, né? E eu fiquei muito tempo sem fazer prática sexual entre uma coisa e outra. Eu nunca fui muito de ficar saindo, de estar cada hora com uma pessoa. Então eu sempre fui muito mais tímido nessa questão, naquela época principalmente, né? Então, com o tempo a gente vai amadurecendo, entendendo de outra forma, mas na época era mais quietão. Até porque o shape também não ajuda, né? Nunca fui o que o pessoal aí chama de pegador, não. Então nunca foi minha praia. Não é o meu jeito de lidar com isso. Cada um tem o seu. Eu acho muito legal sexo, adoro sexo como qualquer um, é uma energia prazerosa, mas eu não penso em quantidades ou aprender sexo que nem o pessoal hoje em dia está aprendendo por vídeo de internet, assistindo um vídeo pornô e achando que aquilo é condução de energia sexual. Está longe disso. Então a gente tem que pensar nisso em muitas questões. Sexo tem tanto a parte reprodutiva, da questão dos centros nervosos do corpo, que produz prazer no cérebro, que libera substâncias ali na questão hormonal, até em condições muito mais sutis. A gente aprende circulação de energia e outras questões que isso tem que ser feito com certo cuidado, justamente pelo que ele explicou, né? A gente chegar a um ponto de loucura, se essa energia não for usada corretamente, porque é uma energia de terra, é uma energia de vida, é uma energia que traz energia cósmica, do que o pessoal entende como energia espiritual, ou energia astral, ou outros tipos de energia, até o ponto de cristalizar ela e gerar um corpo físico. É como se fosse o nosso pequeno Big Bang. E o útero da mulher, ou a forma como a criança foi gerada, independente de ser... Vamos deixar mais na parte humana, vai? Na forma como a gente vê aqui na Terra, que nasce a partir do ventre, né? A partir do útero lá, quando estoura a bolsa plasmática, na Terra é a mesma coisa. No universo é a mesma coisa, só que lógico, né? Pensando em processos energéticos, de uma energia mais sutil se tornar cristalizada e mais densa. Então a gente passa a acoplar nossa energia enquanto ser humano num corpo desse. E se a gente prende essa energia geradora de vida, a gente tem que usar ela para uma outra forma de criação, uma outra forma de manter a energia em mutação no universo. Então, em práticas internas de algumas traduções, seja taoísta, budista, yogi, alquímica, magista, se ensina processos que são processos já mais complexos, que não se brinca com isso, justamente por causa do problema que pode dar no corpo. Você vai, conforme vai passando os anos, aprendendo técnicas gradativamente, isso leva muito tempo, para você aprender a circular essa energia. Cada um vai fazendo o seu tempo, claro, né? Depende do tempo que você tem para praticar, da forma como você vai conduzir isso. E não é de forma leviana. Não é você vendo vídeo pornô, não é você praticando sexo com todo mundo.
Tem a ver mais com uma coisa íntima primeiro, você aprender sobre você. E depois você começa a aprender sobre as pessoas e muda esse sentido. Então, em relação a essa questão de conduta, de circular energia, de celibato, essa coisa toda, a gente tem que tomar um certo cuidado com a forma como a gente se comporta com essa energia. Porque é uma energia sagrada. A energia sexual, ela é sagrada, independente de qualquer questão espiritual. É como se fosse uma energia de uma bomba atômica no nosso corpo. E dá pra gente trabalhar isso de N maneiras, né? Da forma como nos convém. Então, dá para responder isso daí de uma série de maneiras distintas. A questão é como você usa, para que você usa, e muito cuidado para você não se virar fantoche. Ela é energia no corpo humano. A energia sexual no corpo humano é a que fornece primariamente muita energia vital, não só a nível físico. É por isso que muitas entidades e muitos seres acabam drenando essa energia e invertendo a polaridade de algumas coisas no corpo para que a pessoa seja drenada. E aí realmente a coisa fica complicada. Então lidar com essa questão sexual é muito complicado, depende muito do que a pessoa acredita, do que ela queira fazer. Mas não é a energia sexual que vai prejudicar a pessoa, é a pessoa que vai se prejudicar pelo mau uso dessa energia, até o ponto de esvair ou de cristalizar, que é o caso que muita gente acontece, né? A pessoa perde o desejo, perde libido, perde outras coisas, e a energia não foi trabalhada. Então a pessoa começa realmente a ficar com mais raiva, começa a ter problemas de saúde, problemas mentais até, porque sublimou uma energia de forma errada. Ela não sublimou, ela não conseguiu transmutar isso. Ela escondeu, deixou presa. Aí precisa de procurar ajuda, seja de um psicólogo, de um terapeuta, ou se for uma questão energética já, né, que não é uma questão física, aí procurar realmente alguém competente para trabalhar essa energia e ajudar a desbloquear, seja no meio que você conheça. E conforme a gente vai praticando certas coisas, essa energia vai soltando, aos poucos. Mas é tudo muito princípio de virtude, né? Se a gente quer fazer a coisa direito, a primeira coisa a gente tem que tirar o medo. E cuidado para não se prejudicar, né? Então, falar desses assuntos é muito complexo, abrange muita coisa. Eu passei aqui mais para responder mesmo, algumas coisas estavam pendentes aqui. Não gosto de entrar nesse assunto aberto, a público, porque gera muita confusão, gera muita pergunta desnecessária. Eu não sou sexólogo, médico ou alguém para orientar essas coisas. A minha parte é a parte interna, de prática interna, das linhagens que eu conheço, já pratiquei e pratico. Então eu sei aquilo que eu sei por prática e pelo aprendizado que eu tive com vários mestres, professores, fisicamente ou não. Então, de toda a questão de energia sexual, muito é da conduta da pessoa, tudo pode desde que não seja pervertido. Quando a gente perverte a energia sexual de outra pessoa, isso tem um peso gigante, porque é a energia da vida. De novo, para quem gosta de Umbanda, Candomblé, vocês estão literalmente corrompendo a energia da vida de um plano entre outro, ou seja, a energia de Exu e Pombagira, que na linha oriental chamam de Mahakala e as Daknis, ou a energia da Mãe Divina e do Pai Celestial, ou a energia dual que forma a Trindade. Então a gente está pegando a energia da vida e machucando isso em relação aos canais energéticos da pessoa. Então, se isso já aconteceu ou não, deixa no passado. Passa a limpar essa energia toda, conforme você vai tendo opção, tira a culpa, o medo, o pavor em relação a essas coisas e acha um método, um meio, alguém que possa orientar. Com certeza não serei eu, né? Eu oriento grupos de estudos em relação a práticas internas, mas a parte sexual é vista muito para frente, depois de alguns tempos ali de outras práticas, para poder limpar e a pessoa tirar os medos primeiro, né? Passar aí pelos 7 infernos, para poder lapidar isso até chegar na parte de começar a conduzir e trabalhar a energia sexual. E, de novo, a energia sexual não tem a ver só com o sexo físico. Não tem a ver só com o sexo com pessoas, nem só com masturbação. Tem a ver com circulação energética sexual. Aos canais do corpo. A gente pode ter pequenos orgasmos em qualquer situação da vida. O orgasmo não tem a ver só com ejaculação, ou com libido, ou com lubrificação vaginal, no caso, né, das mulheres, ou com ejaculação de seja de qualquer pessoa. Tem a ver com líquidos, tem a ver com circulação energética, magnética e elétrica. Então o sexo vai muito além simplesmente de um ato reprodutivo. E aí depende do estudo e da conduta de cada um. Mas eu acho que deu para responder por cima e qualquer coisa vou tentando aqui e respondendo dentro do que é possível, dentro do que eu posso postar também ao público, certo? Um abraço, tudo de bom.